Quem achou, diga amém. 2 Samuel. 2 Samuel, o capítulo que a gente acabou de ler, não é isso? Sim ou não? Eu não vou perguntar aqui quem está fazendo a leitura bíblica para não constranger alguns ou outros, ou a maioria. Mas 2 Samuel foi o que a gente acabou agora, não foi isso? E começamos que livro agora? Livro de Reis. Eu achei interessante, muito interessante esse capítulo 5, porque traz princípios, verdades e a palavra. Porque eu quero viver as promessas de Deus. Tem promessas que Ele me fez e eu estou esperando, eu estou crendo. E eu vou viver essas promessas. Talvez pode ser agora no mês de abril, o mês de Abib, o mês da bênção, o mês da vitória. Alguns dizem o mês do triunfo. Não é verdade? Mas eu quero viver essas promessas. Você quer viver também, irmão? Então diz assim, ó. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 33 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nós já oramos, mas oramos novamente. Tua palavra é fiel, tua palavra é a verdade. E nós estamos aqui, Senhor, para buscar do Senhor como usufruir das tuas promessas nas nossas vidas. Toma, meu Pai, as nossas vidas. Nos conduz. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque praticamente nós findamos o mês de março, amanhã termina. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. E nós cremos que virá um novo mês, aí o mês de abril, o mês de Abib. E grandes coisas nós, pela fé, o Senhor fará nas nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora pode sentar. A gente fica em pé para ver jogo, a gente fica em pé para assistir filme, para fazer as coisas. Por que a gente não pode ficar em pé para ver a palavra? Em 2 Samuel, capítulo 5, fala sobre, o início do reinado de Davi. Mas, em 2 Samuel, capítulo 4, a gente pode observar que havia ainda um descendente do rei Saul vivo. Seu nome era Isbosete. Isbosete, ele foi cruelmente assassinado pelos seus guerreiros. Ele estava dormindo, tinha acabado de almoçar, descansando, e esses guerreiros entraram no seu quarto, botaram a espada na sua barriga, depois cortaram a sua cabeça, botaram dentro de um saco e levaram a noite toda para entregar para o rei Davi. E aí quando Davi recebe aqueles homens, vocês mataram o descendente de Saul, vocês vão morrer também. Davi mata os dois. A Bíblia tem histórias assim, tremendas. E aí no capítulo 5 a gente pode observar que o caminho estava livre para que Davi pudesse assumir o trono e reinar sobre todo Israel. E ali vai uma comissão das tribos de Israel para se encontrar com o rei e diz: olha, Davi, nós somos seus irmãos, nós reconhecemos você como nosso líder, nós reconhecemos você como nosso rei. Eles sabiam que Davi foi chamado por Deus e foi escolhido pelo Senhor para reinar Israel. Agora, se a gente voltar lá atrás,
quando Davi tinha por volta de 15, 16, 17 anos. Estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ali, cuidando do propósito dele. Ele cria nas promessas do Senhor. Porque ele foi ungido, primeira vez, pelo profeta Samuel, quando era adolescente, 15, 16, 17 anos. Havia uma promessa de Deus para se cumprir na vida de Davi. E ele continuou firme. Ele continuou crendo no milagre. Ele esperou o tempo certo de Deus. Será que nós estamos esperando mesmo o tempo certo de Deus? Será que nós aguardamos e esperamos acontecer aquilo que tem para acontecer? Porque aqui nos 3 primeiros versículos do capítulo 5, o texto diz: você pastorear o meu povo Israel e será seu governante. E Davi faz uma aliança com esses homens, faz uma aliança com as tribos, e faz um juramento que comprometia ele segundo as exigências da lei de Moisés. Na lei de Moisés havia uma exigência, havia uma determinação para quando o povo atravessasse o Jordão e assumisse as terras prometidas por cada tribo, e se fosse constituído um rei, havia uma normativa que Moisés havia colocado para que esse rei cumprisse todas elas. Vamos vê-las? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versículo 14. Eu vou abrir aqui, ó. Deuteronômio 17, 14. Vamos ler essas, para a gente entender melhor o contexto. NVI, viu? Aliás, eu botei aqui no meu computador. Se quando entrar... Acharam, irmãos? Hoje você vai pegar a Bíblia aí, vai abrir, vai ler. Se sua Bíblia estava parada essa semana toda, hoje ela vai funcionar, viu? Não tome a carapuça. Eu creio que os irmãos estão lendo a palavra, estão mexendo aí no papel. Se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear um rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Terá sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. E isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Então essa aí é uma normativa que Moisés deixou, uma direção, deixa a palavra aí, minha irmã, uma direção para que quando Israel tivesse um rei, o rei cumprisse. Davi cumpriu todas elas? Não. Davi arrumou mulheres, casou com várias mulheres, teve concubinas. Ele preferiu seguir a cultura local do que seguir o que estava determinado na palavra de Deus. Aí tem alguns irmãos que dizem: aí tá vendo aí, ó, Davi teve um bocado de mulher, Salomão teve um bocado de mulher, por que eu não posso ter também? Porque a palavra de Deus que é só uma. Ele diz: cumpriu a palavra. Davi
teve ouro, teve prata, teve cavalos, e ele se deixou subir. Mas enquanto ele não caiu, ele era conhecido como um homem segundo ao coração de Deus. Infelizmente ele não conseguiu cumprir todos, mas ele foi um rei que reinou por 40 anos e cumpriu o seu chamado. Davi, ele foi ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel. Você sabia que Davi foi ungido 3 vezes a rei? Um pelo profeta Samuel, quando tinha 17 anos. Segunda vez, para ser rei de Judá, porque Israel estava ainda, tinha a tribo de Judá e as demais tribos. Aí depois, primeiro ele foi rei de Judá, e depois ele foi rei de toda Israel. Olhe que a promessa não veio logo, ela veio por etapas. Às vezes nós ficamos reclamando: Senhor, por que não vem? Senhor, o Senhor me prometeu. Alguns permanecem firmes, outros oram pedindo a promessa chega e abandona o Senhor. Não é o caso de vocês, glória a Deus por isso. Mas Davi se manteve firme. A segunda unção de Davi foi em Hebrom. Está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Abre aí rapidinho. Eles ungiram o rei de Judá e a confirmação do povo sobre a escolha de um reconhecimento público. Ali, ó. Isso fará que ele não se considere... Não, minha filha, é 2 Samuel 2,4. Por favor. Aí. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, porque ele era descendente de Judá, informando de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul. Bote o versículo 5. Davi enviou-lhes mensageiros que eles disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul ao seu Senhor. Então ele foi ungido pela segunda vez pelos seus irmãos de Judá, reconhecendo que ele era rei. E a terceira unção de Davi foi essa que a gente acabou de ler no capítulo 5. Ele foi ungido, o óleo caiu sobre a sua cabeça, e ele foi reconhecido por todo o país. E o que é que nós podemos aprender nessa manhã com tudo isso? Bom, o cumprimento da promessa em nossas vidas passa por várias etapas, até a sua plenitude. Não queira tomar o lugar de Deus. Não se antecipe às promessas de Deus. Espere, aguarde, confie. Seja fiel. Seja firme. Estamos vivendo num tempo que as coisas agora a maioria das coisas são automatizadas. A gente vai chegar um tempo aqui que na igreja, quando você chegar ali, não vai precisar mais o cooperador abrir a porta. Você vai pisar ali, o sensor vai abrir a porta. Mas já existe essa tecnologia. Você chega no banco, shopping, lojas, né? Pisou, abriu a porta automático. Hoje você quer comprar qualquer coisa, você usa o seu aparelho celular, escolhe lá, compra, chega na porta da sua casa. Você não precisa mais ir na loja. Você não precisa mais escolher presencial. Virtualmente você faz. Hoje você assiste uma aula com um professor que está lá no Japão. Você quer aprender japonês? Ele ensina você de lá do Japão para aqui para o Brasil. Então, há uma tecnologia, há uma evolução. E nós, infelizmente, avançamos. Mas as coisas de Deus não são assim. Elas podem ser rápidas, imediatas? Sim, podem. Mas elas podem também acontecer conforme o processo natural e sobrenatural de Deus. Quem está entendendo comigo aí, diga glória a Deus. Por isso nós precisamos ter paciência. Paciência e aprender
durante o processo, irmão. Quem já conseguiu aqui algo que Deus prometeu, falou? Levante a mão. Glória a Deus. Mas até chegar, não foi um processo? Sim ou não? Você aprendeu, sim ou não? Você não está experiente hoje, para que você possa ensinar para alguém, um irmão seu, uma pessoa, que pode estar vivendo a mesma situação sua ou parecida, e você dizer, não, peraí, meu irmão, calma, não é assim, aguarde, né? Fique firme, continue. É só a gente olhar para trás. A nossa vida é um livro, sim ou não? Olhe quem era você há 5 anos atrás, olha quem é você hoje. O que é que Deus fez e está fazendo na sua vida? Então nós precisamos aguardar com paciência. O processo de Deus nas nossas vidas, ela vai se manifestar de uma forma pública. Sabe por quê? Os nossos familiares vão ver, os nossos amigos verão, os nossos irmãos da igreja verão, e aqueles que tomam conta da vida alheia também verão a glória de Deus nas nossas vidas. Olha para o irmão que está na sala e diga assim, ó, Deus te chamou para que você seja uma bênção. Que tipo de promessa Deus te prometeu? Quando Davi começou a reinar, ele era ainda muito jovem, por volta de 30, 33 anos de idade. Mas foram quase 20 anos, desde a promessa, quando ele era jovem, até o cumprimento dela. Tem coisas na minha vida que o Senhor me prometeu, que já fazem 11, 12 anos de idade. E eu estou esperando. Vai acontecer. Eu creio, se Ele prometeu para mim, vai acontecer. É porque Ele está preparando o melhor, preparando a minha estrutura, preparando a minha vida, para quando eu receber, eu valorizar e dizer assim, ó, meu Deus me deu. A mesma coisa vai ser você. Se está demorando, se ainda não aconteceu, é porque Deus está maturando você, está preparando você no processo, para quando você conseguir, você não dizer, não, eu consegui porque eu sou capaz, porque eu sou forte, porque eu sou resiliente, por isso. Não, você vai dizer, eu consegui porque eu fui fiel às promessas de Deus na minha vida. Estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas quando o tempo da promessa chega, vejamos o que acontece. Vamos lá? Estamos em 2 Samuel capítulo 5. Primeiro, Davi se torna rei. Davi se torna rei. O título aqui do capítulo 5 diz que ele se torna rei. Não é isso? Então ele começa o seu reinado com 30 anos de idade. Idade que os sacerdotes geralmente começam a servir no templo. Começavam a servir no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Por que 30 anos? Por que não 20? Por que não 18? Por que não 25? Porque 30 é uma idade que a pessoa já está mais madura. Né? Já tem uma experiência na vida, já passou por algumas situações, já passou pela juventude, já passou pela adolescência. Eu acredito que já está mais maduro com 30 anos de idade. Por que hoje no Brasil não se pode ser presidente da República com menos de 30 anos? Por conta disso. É a base bíblica. Você não vai botar alguém inexperiente para assumir algo de grande responsabilidade. Não vai. Senador da República também não pode. Tem que ser acima de 30 anos de idade. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Então ele começou a reinar e ele ficou 7 anos e meio em Hebrom. Depois desses 7 anos e meio que ele ficou, ele resolve mudar para Jerusalém. A gente vai aprender mais lá na frente. O texto aqui diz, olha, Davi começou a reinar e continuou reinando aqui, ó. Representantes de todas as tribos de Israel foram a Davi em Hebrom.
E aí fizeram aquele relato, somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. É um discurso político. Né? E aí ele diz, e o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, ele estava ali, todas as autoridades ali, no dia da posse dele, no dia da unção dele, e aí fizeram um discurso político, e aí inseriram a palavra. Ele começou a reinar e fez o que o Senhor chamou para que ele fizesse. E ele fez. Ele reinou. Teve erros, teve acertos, teve, mas ele reinou. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, quando? Esse quando aí parece que você não está jejuando, está com fome. Vamos falar com mais ênfase. Quando perseveramos para viver o plano de Deus para as nossas vidas, vamos experimentar o cumprimento delas. Quando nós somos perseverantes, quando nós confiamos, quando nós cremos, nós vamos viver o cumprimento delas. Eu vou viver, você vai viver, nós iremos viver. Vai acontecer. Por quê? Porque só é capaz de desfrutar das promessas de Deus quem acredita e quem continua acreditando, mesmo em meio a adversidades. Eu creio, eu continuo acreditando, eu continuo confiando. Você também? Você também? Quem confia aí? Quem continua? Quem continua? Quem continua? Quem continua? Quem continua? É por isso que você está aqui nessa manhã, irmão. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Mesmo com adversidades, mesmo com dificuldades, nós continuamos acreditando nas promessas de Deus. O nome de Davi está aqui, ó, na palavra, está na história, tanto secular como na história bíblica. E ele continuou fazendo aquilo que o Senhor o chamou para ele fazer. O que o Senhor lhe chamou para você fazer? Faça. Espere o processo até o cumprimento da promessa. O que ele chamou para você fazer? Por que as pessoas desviam os olhares, né? Quando a gente fala essa pergunta. Por quê? Baixam a cabeça, desviam os olhares, olham para cima e tal. Deus está falando com você nessa manhã. O que foi que ele te chamou? O que foi que ele te pediu para você fazer? Vou olhar até lá para o fundo da... Olha lá para trás para não dizer que eu estou olhando para você. Estou olhando lá para trás. O que foi que Deus te chamou, pediu para que você fizesse? Você está fazendo? Você está cumprindo? Aí é uma coisa de fora o íntimo, você e ele. Porque a gente só faz reclamar. Nós só reclamamos. E quanto mais nós reclamamos, mais tarda a promessa. Olha, tem uma pessoa que está ligada aí. Ó. Quanto mais nós reclamamos, mais tarda a promessa. Mas quanto mais nós ouvimos e obedecemos, mais nós vamos viver e desfrutar das bênçãos do Senhor. Vou fazer uma pergunta que um amigo meu faz. Quem está comigo? Quer que eu pare? Quer que eu continue? Segundo ponto. A melhor versão de Davi. A conquista de Jerusalém. Primeiro ponto foi o quê? Ele se tornou rei. Segundo ponto, ele conquistou Jerusalém. Você sabia que Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi? Não era do povo de Israel. Quando Josué e as tribos conquistaram as cidades na terra de Canaã,
Jerusalém, o nome dela não era Jerusalém, era Jebus. O povo jebuseu, que era e tomava conta da cidade de Jerusalém, conhecida, Jebus significa cidade, lugar de montanhas, lugar alto. E é realmente bonita a cidade. Parece até Salvador, né? Parece um pouquinho, não parece? Tem os altos e baixos da ladeira. Segundo ponto, a conquista de Jerusalém. Versículos 6 a 9, vamos ler. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. Olha aí, está vendo a palavra dizendo? E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos, aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna, na cidade, desde o Milo. Então Davi, ele conquista Jerusalém. Jerusalém, que havia permanecido sob o controle dos jebuseus desde os dias de Josué, era considerada uma cidade neutra, mas não havia sido conquistada pelos hebreus. E aí Davi promete para os seus homens: olha, quem conseguir entrar, porque a cidade era fortificada, tem, né, os muros, quem conseguir entrar vai ser o meu capitão-chefe da minha guarda. E aí um homem, Joabe, disse: eu vou fazer. E eles conseguem entrar pelos canais de água da cidade, sistema, né, de água da cidade. Invadem a cidade, tomam a cidade, conquistam a cidade. Meus irmãos, o que é que isso traz para o nosso entendimento? Quando nós chegamos no lugar da promessa, as lutas não acabam, só mudam de propósito. Davi já era rei, sim ou não? Nesse versículo 6. Ele já era rei de Israel, sim ou não? Ele teve que lutar, sim ou não? Olhe para o irmão que está na sala e diga assim: ó, meu irmão, não pare de lutar. Continue, avance, busque de Deus estratégias para você vencer. Você pode aplaudir a Jesus com uma palavra dessa? Lutas todos os dias nós vamos enfrentar. Batalhas virão. A vida do crente não vai parar, irmão. Já pensou? Se fosse tudo beleza, você na rede, batendo o dedo, traga aqui a minha uva sem caroço, meu suco de uva, olha, agora eu vou comer castanhas, tal, bota as pernas para cima. Hoje eu não vou para a igreja não, vou ficar lá. Não vou não. Vou assistir pela internet. A internet não está nem funcionando, está com problema técnico aí. Hoje vai ter que vir para a igreja. Não tem negócio de ficar em casa. É até uma estratégia, né? Hoje não tem culto ao vivo, nem de manhã nem de noite, viu, irmão? Nós temos que vir para a igreja. Nós temos que continuar jejuando. Nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar estudando a palavra. Nós temos que se reunir, adorar, buscar, não vai parar. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. E quem é que vai nos dar estratégias para vencer essas pelejas e batalhas? O Senhor. Olha a estratégia de Davi, entrar, não foi nem de Davi, foi Joabe.
Senhor, vamos entrar pelos canais. Aí os jebuseus falam assim: você é aleijado, você é cego. Porque eles achavam Davi ainda um subservo de Isbosete, filho de Saul. E Davi já era rei de Israel. Talvez as pessoas olhem para você e digam assim: ah, não, mas agora é cristão, agora está na igreja, agora serve lá a igreja lá da CCCO, faz isso, faz aquilo. Antigamente fazia isso, não tinha horário para chegar, fazia, acontecia, agora é crente. Eu quero ver se ele vai conseguir, se ela vai conseguir. Você vai permanecer na sua posição, pedindo estratégias ao Senhor, e Ele vai te dar. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Lutas, pelejas, batalhas, se você está enfrentando, o Senhor Deus está com você. Peça estratégias a Ele, confie nele, tudo mais Ele fará. Terceiro ponto: cada vez mais poderoso. Versículos 10 a 12. Abra sua Bíblia aí. Capítulo 5. Achou? E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Após Davi capturar Jerusalém, essa captura dele de Jerusalém chama a atenção dos povos que estavam ao redor dele. Disseram: rapaz, o homem é forte, o homem é poderoso. Aí Hirão, rei de Tiro, Tiro é Líbano, na geografia bíblica, envia uma delegação para Davi, representantes, enviando madeira, a melhor madeira que tinha era do Líbano. Olha, Davi, estou mandando os meus aí, eu quero ser seu amigo, eu quero estar junto com você, vou mandar carpinteiros, vou mandar eletricistas, enfim, não tinha eletricista naquela época, mas tinha carpinteiro, tinha pedreiro, enfim, para construir um palácio para você. Davi aí, poxa, olha aí a bênção chegando. Aí ele viu que realmente Deus havia confirmado o seu reinado sobre a vida dele. Olha a importância de nós estarmos com Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque quando nós estamos com o Senhor, Deus levanta pessoas para nos abençoar. Deus levanta vidas para trazer. Quantas vezes eu fui abençoado por pessoas que eu nem esperava? Quantas vezes o Senhor me surpreendeu, enviando coisas que eu não merecia, e Ele mandava para mim? Quantas vezes eu passei por dificuldades extremas, tão extremas, e o Senhor diz: você vai comer o melhor da terra, porque quem está te sustentando sou eu. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, que Deus pode fazer isso na sua vida? Ele tem feito na sua vida? Olha a importância de estar com Deus. Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se você está vivendo um tempo de vergonha, vai passar. Porque eu creio que as promessas de Deus virão acontecer. A bênção do Senhor virá
sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Só 4 pessoas deram glória a Deus, só 5 disseram amém, e só 10 aplaudiram o Senhor. Meus amigos, meus irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, o nosso crescimento é gradual e natural, acontece. A bênção de Deus está sobre a nossa vida, amado. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. E as coisas começam a acontecer. Quando você viveu momentos de dificuldade, Deus te abandonou, Mário? Nunca. Deus sempre esteve comigo. Se eu pegar aqui 5, 7 ou 10 cooperadores aqui, que passaram por momentos de dificuldade, até eu mesmo, Deus nunca me abandonou. Até manteiga de garrafa o Senhor mandava para mim, carne do sol, sem um conto na conta, devendo mais do que... Até purê de empim, carne do sol, carne de tororó, e farinha de Nazaré. O melhor, se crerdes e obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Há um princípio para Deus operar: crer e obedecer, obedecer e crer. Não, mas espera aí, você é pecador. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas nós temos um exemplo, quem é? Cristo, é o perfeito. Se eu creio nele, ele é meu Senhor, eu deposito os meus pecados nele, e ele me purifica de todo o pecado. Eu não vou viver mais na prática do pecado. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos crescer e vamos atingir a bênção e vamos cantar o hino da bênção, da conquista. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Quarto e último ponto, acho que para a gente fechar o capítulo, foi um resumo que eu fiz do capítulo. Parte 4. Davi derrota os filisteus. A gente vai ler os versículos 17 a 19, 22 e 25. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Versículo 22. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor que ele tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Os inimigos se levantaram contra ele. E o que foi que ele fez? Chorou, se descabelou, se desesperou, deixou a igreja dele, deixou a fé dele, abandonou os irmãos. Ele consultou ao Senhor. Será que nós estamos consultando ao Senhor as nossas batalhas? Ou nós queremos fazer do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira? Não, eu acho que deve ser assim. Não, ele consultou o Senhor. Os filisteus achavam que Davi era um qualquer, era um servo,
de Saul ainda, era fraco. Davi estava forte. Por que ele estava forte? Porque Deus estava com ele. Você é forte, porque Deus está com você. Você não é fraco, você não é derrotado, você não está caído. O Senhor está com você. Agora, observe o detalhe desse texto. Davi era um pecador, sim ou não? Pecador. Que pede, consulta a Deus e pede uma instrução para a batalha. E Deus diz, olha, vá na primeira consulta, ataque. Aí na segunda consulta ele diz, não vá pela frente. É uma das passagens mais bonitas, que o Senhor diz, olha, eu vou na sua frente. Meu irmão, se Deus falar isso para mim, rapaz, sai de baixo, meu irmão. Eu vou na sua frente. Você vai ouvir as pegadas. Quando você ouvir, sou eu o Senhor. Será que você tem escutado a voz de Deus? Será que você tem visto Deus trabalhar, pelejar por você, por nós? Porque nos momentos mais difíceis que eu passei, que eu orei, que eu chorei, que eu clamei, o Senhor falou, calma, eu estou com você, eu vou na sua frente, deixe que eu resolva. Meu irmão, e resolve. Deus está disposto a nos dirigir, meus irmãos, dentro do propósito pelo qual Ele nos chamou. Dirigir as nossas lutas, dirigir as nossas batalhas, dirigir os nossos problemas. A gente só precisa permanecer fiel, confiando, crendo. Deus não vai nos abandonar, não vai te abandonar, Ele vai permanecer com cada um de nós. Davi estava no trono, sim, estava guerreando, sim, mas a voz que ele era sensível era a voz de Deus. Por isso que ele era conhecido como homem segundo o seu coração. O mesmo Deus que falou com Davi nessa passagem, é o mesmo Deus que vai falar com você, se você der ouvidos a Ele, se você confiar nele, se nós confiarmos, esperarmos nele. O mesmo Deus que falou com Davi quando ele estava nos campos de seu pai, quando ele era mais jovem, foi o mesmo Deus que falou com ele quando ele estava enfrentando batalhas e pelejas. O mesmo Deus que estava com Davi nas pequenas coisas, nos momentos pequenos, foi o mesmo Deus que estava com Davi nas grandes coisas, nas grandes conquistas. Por isso podemos dizer que Davi é uma espécie de Cristo. Ele aponta para Jesus como o rei. Rei dos reis, Senhor do Senhor. O que é que nós aprendemos? Se estamos com Deus nas pequenas coisas, Ele estará conosco nas grandes coisas. Você está disposto a permanecer com Deus nas pequenas coisas hoje? Na vida que você está passando agora, no momento que você está passando agora, difícil, complicado. Mas quando você chegar nas grandes coisas, Ele vai estar com você também. E nós devemos estar com Ele. Já estou finalizando. Já tem os irmãos que estão com fome aí, já estão levantando. Acho que o feijão está azedando em casa, tem que acender o fogo para não azedar. O que nós podemos aprender com tudo isso, queridos? Simples, simples, simples. Fidelidade. Fiel a Deus. Ser firmes ao Senhor o tempo todo. Termos um coração sensíveis à voz do Senhor.
um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não suportará, ó Deus. Como está o nosso coração? Como está o seu coração? Firme nas promessas? Coração de carne ou coração de pedra? Diga aí, irmão. O seu coração é de carne ou é de pedra? O meu é de carne. Que devemos esperar o tempo certo de Deus para que a promessa venha acontecer. Que devemos estar com Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Sabe por quê? Porque Ele dirige as nossas batalhas.